Bom dia, meus caros, tudo bom com vocês? Meu nome é Kelvin, de novo, estamos aqui para dar aula de Química, tá bom? E hoje a gente vai estar dando a aula de misturas, tá bom? Que vai ser uma coisa fundamental para que a gente vai entrar aí futuramente nos nossos temas, tá bom? Então, olha só, uma mistura é o que a gente chama de um sistema químico com mais de uma substância, tá bom? Substância a gente diz que é qualquer tipo de matéria, tá bom? Então, qualquer matéria que você puder imaginar vai ser uma coisa que pode ser chamada de substância, tá bom? A substância, a gente dá o nome dela de substâncias simples, tá bom? Então, existem as substâncias simples. E existem as substâncias compostas também, tá bom? Mas isso é detalhe, é só sobre a quantidade de elementos que a compõem. Então, numa substância simples, você só tem um tipo de elemento químico compondo a molécula, tá bom? Então, aqui, por exemplo, você tem o gás nitrogênio, o gás hidrogênio, onde você só tem um elemento químico que compõe a molécula, tá bom? E a substância composta é quando você tem mais de um elemento químico compondo a molécula, tá bom? Então, por exemplo, ácido sulfúrico, que você tem aqui hidrogênio, enxofre e oxigênio. Tem, por exemplo, também a amônia, NH3, que você tem nitrogênio e hidrogênio, tá bom? Mas, enfim, existem diversos tipos de mistura, tá bom? Existem misturas em diferentes fases. Existe mistura sólida, um exemplo delas vai ser concreto, ligas metálicas, esse tipo de coisa. Existem misturas gasosas, a atmosfera que a gente respira é uma mistura gasosa, tá bom? E existem as misturas que são a que geralmente a gente trata no estudo de química, tá? É mais comum a gente tratar das fases líquidas, justamente porque a gente vai tratar de soluções, tá bom? Então, geralmente a gente vai tratar de fases líquidas. Mas existem outros tipos de fases nas misturas, tá bom? As misturas, elas podem ser classificadas quanto a alguns aspectos, tá bom? Entre eles são o número de fases, tá bom? O número de fases, as propriedades físico-químicas e o tamanho das partículas. Então vamos ver aqui mais a fundo como a gente vai poder classificar cada uma delas, tá bom? Vamos lá. Bom, então o aspecto mais simples que a gente pode classificar uma mistura, tá bom? Vai ser quanto ao número de fases, ok? A gente vai ter a mistura homogênea, que a gente chama que é a mistura que tem só uma fase visível a olho nu, tá bom? Então ela é o quê? É aquela mistura de água e sal, água e açúcar que você mistura e você sabe que tem mais de uma substância ali dentro, mas que você observa que só tem uma fase. Você não consegue ver nenhuma diferença a olho nu nela, certo? E a gente vai ter a segunda classificação, tá bom? Só duas, que vai ser a mistura heterogênea. E a mistura heterogênea é quando você está cozinhando alguma coisa, você tem água, você pega a sua panela de água e coloca algo que seja oleoso lá, você vai ver o que? A água e o óleo em cima, certo? Então você vai conseguir ver que eles não se misturam, que você vai ter mais de uma fase a olho nu, tá bom? Exemplo disso, lá na cosmética também tem o óleo bifásico, o óleo trifásico, aqueles que você sacode, eles ficam homogêneos por um momento, mas logo depois eles se separam, certo? Então essa é a primeira forma de classificar misturas que a gente tem. Bom, então, quanto às propriedades físico-químicas, a gente pode separar as misturas em três aspectos, tá bom? Mas primeiro eu preciso que vocês lembrem lá da calorimetria de vocês, tá bom? A gente aprende na calorimetria que existem dois tipos de calor, certo? Que é a energia térmica em trânsito. Existe o calor sensível, que é essa primeira fórmula que eu coloquei aqui, que é o calor que você usa para aumentar a temperatura. E existe o calor latente, que é o calor que você usa para mudar de fase, tá bom? Então, o que a gente faz? Pela fórmula, a gente nota que o calor sensível é o calor que aumenta a temperatura. Tá aqui, pela variação de temperatura. Isso quer dizer o quê? Que quando você está aumentando a temperatura, você não pode mudar de fase. Porque quando você está mudando de fase, a fórmula é o calor latente, que não tem variação de temperatura. Então, na substância pura, né? Na substância pura, a gente espera o quê? Que na hora de mudar de fase, seja na fusão, seja na ebulição, ela apresente, na verdade, uma temperatura constante, certo? Então, quando a gente chama uma mistura de comum, ela não tem o ponto de fusão nem o ponto de ebulição constante, tá bom? Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição dela vai variar a temperatura. Ela não consegue manter uma constância, certo? A mistura eutética, ela já apresenta uma variação aqui no ponto de ebulição, tá? Nesse gráfico de temperatura em função de tempo. E o ponto de fusão dela é constante,
tá bom? E a última mistura é a mistura que a gente dá o nome de azeotrópica, tá? E o que essa mistura faz? É o inverso da altética. O que ela quer dizer, então? Isso quer dizer que ela faz o quê? Ela coloca aqui, no ponto de ebulição, ela consegue manter uma temperatura constante, tá? Ela se comporta como uma substância pura. E no ponto de fusão, ela inclina, ou seja, ela não mantém o ponto de fusão constante, portanto ela leva o nome de mistura azeotrópica, porque ela só mantém o comportamento de uma substância pura no ponto de fusão, enquanto a altética, ela mantém no ponto de ebulição, aliás, e a altética mantém a temperatura constante no ponto de fusão, beleza? Então vamos ver o terceiro aspecto de classificação das misturas. Bom, então, o terceiro aspecto que a gente está usando para classificar as misturas, na verdade, vai ser o aspecto do tamanho das partículas, tá bom? Uma coisa que é muito comum que eu vejo acontecer é que muita gente chama todo tipo de mistura em fase líquida de solução, tá? Mas isso não é verdade, tá bom? Solução é aquela mistura que tem as partículas dispersas, tá? Ou seja, as partículas do soluto menores que um nanômetro, tá? Lembrando que um nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros, ok? Um exemplo disso vai ser água e sal. Quando você mistura água e sal, você vai verificar que você realizou uma solução, tá bom? A segunda classificação é o que a gente chama de coloide, tá? Esse nome é menos comum, mas talvez vocês vejam em alguns lugares aí, tá bom? Que as partículas dispersas, ou seja, o soluto, elas estão entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros. O exemplo disso, clássico, é o leite, tá bom? O leite é um coloide. Gel também, coloide. E a terceira vai ser a suspensão, que as partículas são maiores que 1 nanômetro. Geralmente, essas suspensões elas têm uma dificuldade de se manter homogêneas, tá bom? Então, você pode lembrar lá da lama. Se você deixa a lama quieta no canto dela, acontece o quê? Ela começa a decantar, acumular as partículas sólidas, tá? Que a garrafa com areia também é a mesma coisa, tá bom? E aí eu pergunto pra vocês, como é que eu faço para diferenciar uma solução de um coloide de uma suspensão experimentalmente, tá bom? Por um jeito que a gente chama de efeito Tyndall. O que é o efeito Tyndall? Você vai passar um feixe de luz através de Você vai passar um feixe de luz aqui no cantinho. Você vai passar um feixe de luz, tá? Através da sua amostra. E aí, quando essa luz encostar aqui, o que você vai verificar? Se a substância se essa amostra ela se manter translúcida, ou seja, transparente, ela é uma solução, tá? E se ela se manter, se ela se apresentar opaca, ou seja, você vê algum grau de opacidade nela, você vai ver, então, um coloide ou uma suspensão. Ok? Então, para a próxima parte, a gente vai ver as propriedades coligativas. Bom, quanto a propriedades coligativas. Quando a gente fala de propriedades coligativas, o que a gente quer dizer? Vocês não concordam comigo que uma mistura ela vai se comportar diferente do que suas substâncias puras? Justamente também por causa da própria interação física dessas partículas quando elas estão dispersas no mesmo meio, tá? Isso acontece. E as propriedades coligativas é justamente o estudo disso, tá bom? Existem 4, tá? E elas são o quê? A primeira é a ebulioscopia. O que é a ebulioscopia? Ebulioscopia é a propriedade coligativa de você aumentar o ponto de ebulição de uma mistura, tá bom? Então, por exemplo, quando você está cozinhando, aí você vê que sua água está fervendo na panela. Aí você adiciona sal ou açúcar ou qualquer coisa desse tipo nessa água. Você verifica o quê? Que a água ela para de ferver, certo? Não é isso que você vê? É justamente por isso, porque quando você prepara essa mistura, o ponto de ebulição da água aumenta, porque ela passa a ser uma mistura, obviamente. E de onde vem isso? Quando você está ebulindo a água, fervendo, você está literalmente fornecendo energia para que essas partículas elas se dispersem no ar, elas consigam se desprender. O que acontece? A substância que você coloca, o soluto que você coloca, ele forma uma barreira física mesmo. Dificulta o processo dessa molécula de água se desprender, tá bom? Então é isso que acontece. Crioscopia, e ela é dada quantitativamente por essa equação aqui, que eu já vou explicar daqui a pouquinho. Quanto à crioscopia, ela é a diminuição do ponto de fusão, ou seja, é mais difícil você congelar, é mais difícil solidificar
a sua mistura, tá bom? Talvez alguns de vocês tenham feito no ensino fundamental esse experimento, que era congelar um pote de água vazio, e um pote de água pura e um pote de água com sal. E o que você verificava? Você verificava que o pote de água com sal ou açúcar, ou o que for, ele não congelava, justamente por isso, porque você diminui o ponto de fusão e fica mais difícil congelar, tá bom? Tonoscopia é a diminuição da pressão de vapor, tá bom? Então você coloca aqui, que é a diminuição da pressão de vapor, tá? O que é a pressão de vapor? É a pressão natural que as moléculas da superfície conseguem exercer sobre a atmosfera para poder se desprender, tá bom? Então se você pega um copo de água e deixa ele semanas parado sem fazer nada com ele, você vai notar que aos poucos essa água vai diminuindo por causa da pressão de vapor. E quando você prepara uma mistura, essa pressão de vapor diminui, justamente pelo mesmo motivo da ebullioscopia. Você tem uma barreira física impedindo ela de sair, tá bom? Agora, por que na crioscopia o ponto de fusão diminui? Porque quando você vai fazer um sólido, quando você vai solidificar alguma coisa, você precisa que as partículas fiquem muito agregadas, certo? Então elas ficam muito juntas. E quando você tem as barreiras físicas, aí de novo, essas partículas dispersas, acontece que você não consegue juntar com tanta facilidade, tá bom? O quarto aspecto é a osmoscopia, que é o quê? É a osmose. Uma mistura, geralmente ela apresenta osmose. O que isso significa? Que ela consegue passar por uma barreira semipermeável de um meio menos concentrado em soluto para um meio mais concentrado em soluto, tá bom? E essa pressão de osmose ela é dada por essa equação aqui. Esse π, que é igual a molaridade, constante dos gases ideais, vezes a temperatura absoluta, vezes o fator de Van 't Hoff. Agora, para explicar o que é cada um dessas variáveis aí, tá bom? Então, olha só. Os Ks, o KE, o KC e o KP são as respectivas constantes, tá bom? Então, aqui a gente chama de constante ebullioscópica, constante crioscópica e constante de pressão, tá? Então, os Ks vai depender do que você está misturando, tá bom? São as constantes. Mas os que são gerais e que são importantes aqui são o W, que é de molaridade. O que é molaridade? É uma razão que você faz do número de mol de soluto sobre a massa total de solução, tá bom? Então ela vai sair em mol por quilograma, ok? Então nessa massa final de solução aqui, você tem que somar a massa do solvente e a massa do soluto, tá bom? O M é concentração ou molaridade, com R, tá bom? Ele é uma razão também, que é o número de mol, a quantidade de matéria, sobre o volume. Então ele vai sair em mol por litro, tá bom? Em mol por litro é como a gente costuma expressar bastante a quantidade de soluto numa solução aquosa, por exemplo, tá bom? E o terceiro é o que a gente chama de fator de Van 't Hoff, tá bom? O que é isso? Bom, as propriedades coligativas, elas sempre vão ser as mesmas, tá bom? Elas independem da natureza do soluto. Por isso eu falei sal ou açúcar, tá bom? Não importa qual vai ser, ok? Mas ela vai depender da quantidade de matéria final, tá bom? E o fator de Van 't Hoff, ele serve para quê? Para corrigir justamente isso, tá bom? Você vai usar ele em, por exemplo, misturas com solutos iônicos, ok? Por exemplo, aqui eu coloquei o sal de cozinha, cloreto de sódio, ok? O que o fator de Van 't Hoff ele diz para mim? Ele diz para mim que você tem que corrigir, por meio dessa razão, a quantidade de partículas que você dispersa no meio, tá bom? Como é que é a fórmula? É o número de partículas final sobre o número de partículas inicial, tá bom? Então, como é que eu ia fazer o fator de Van 't Hoff para essa dissolução do cloreto de sódio? Você pega aqui, ó, você coloca 1 mol de cloreto de sódio para dissolver em água, ok? Então você começa com 1 mol de cloreto de sódio sólido. Então seu I, ele começa aqui com o fator inicial, 1, embaixo, tá? Mas quando você coloca 1 mol de cloreto de sódio sólido, você libera aqui 1 mol de íon sódio, do cátion sódio, e 1 mol do íon cloreto. Então no final você tem 2 mol de partículas dispersas. Então seu fator de Van 't Hoff vai ser o I, que é igual a 1 mais 1, que é o número de partículas final, dividido por 1, que é o número de partículas inicial, que dá 2. Então se você fosse fazer esse cálculo, você ia ter que multiplicar tudo por 2 no fator de Van 't Hoff. Agora um exemplo. No exemplo aqui, vamos fazer um exemplo bem simples, tá? Que eu pergunto para vocês, qual a variação do ponto de ebulição de uma mistura solvente mais soluto qualquer a 2 mol por quilograma, ou a 2 molar. Não confundir com 2 molar,
tá? 2 molar tem a ver com concentração, 2 molau tem a ver com molalidade, que é mol por quilograma, tá bom? Então, olha só, o dado que eu dou para vocês aqui é que a constante ebulioscópica desse solvente ela é 2,52 graus centímetros graus centígrados, perdão, por molar, tá bom? Então, olha só, a gente vê que a gente quer a variação do ponto de ebulição, tá? Então, a gente sabe que a fórmula que a gente vai usar é a fórmula da ebulioscopia, tá bom? Então, ΔTE, que vai ser o quê? O KE vezes W vezes o fator de Van't Hoff, tá bom? Vamos considerar que esse soluto, primeiro, é um soluto covalente, ou seja, ele não é um soluto iônico. Se ele é um soluto covalente, isso quer dizer que ele não dissocia. Então a gente pode ignorar o fator de Van't Hoff, tá bom? Então como é que vai ficar? Esse ΔTE vai ser igual ao que então? A constante ebulioscópica, 2,52 graus centígrados vezes quilograma vezes mol a menos 1 vezes 2 mol vezes quilograma a menos 1. A unidade eu coloquei porque ela ajuda a gente a ter noção se a resposta está certa, tá bom? Então, olha só, nesse caso aqui, a gente vai cortar o quilograma com quilograma, o mol com mol, e a resposta vai ser 2,52 vezes 2, que vai dar pra gente uma variação de temperatura de mais 5,04 centímetros. Isso quer dizer o quê? Que a minha mistura ela tem um ponto de ebulição maior em 5,04 graus centígrados do que a minha substância pura, tá bom? E como é que eu ia fazer se, por exemplo, se eu desse o nome desse soluto de NaCl, se fosse o NaCl mesmo? Vocês lembram lá que o NaCl eu tenho que fazer o fator de Van't Hoff para ele, que o I dava 2, né? A gente fez ele mais cedo. Então o que eu ia ter que fazer? Colocar o 2 aqui, tá? Colocar esse fator de Van't Hoff aqui, que é o 2, tá? Colocando esse 2 aqui, essa essa variação ia dobrar, certo? Então eu ia colocar vezes 2, no caso, que ia ficar uma variação de temperatura de ebulição, que ia ser de mais 10,08 graus centígrados. Tá bom? Bom, essa foi a aula de mistura e de aspectos qualitativos e quantitativos de propriedades coligativas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então, sexta-feira que vem, a gente vai estar fazendo exercícios envolvendo misturas e soluções, tá bom? E vai ser de fazer conta. Então, preparem suas calculadoras, beleza? Então, eu vejo vocês semana que vem. Até mais, pessoas. Bom fim de semana.